Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Denis Jardim, oncologista clínico, e nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre um novo teste que foi vinculado recentemente para avaliação e diagnóstico do câncer de próstata. Então, um teste realizado na saliva dos pacientes que foi recentemente publicado numa importante revista médica e que muitas pessoas me perguntaram com dúvidas a respeito do teste, porque muitas matérias saindo dizendo que esse teste é bastante preciso, um teste de saliva que poderia inclusive substituir os testes convencionais de diagnóstico de câncer de próstata. Então vamos lá. De fato, teve um trabalho recente muito importante publicado em uma das melhores revistas de medicina, a New England Journal of Medicine, em abril de 2025, um estudo realizado sobre um grupo do Reino Unido com um teste realizado em salivas de pacientes chamado score de risco poligênico. Então, o que basicamente é esse teste? Ele usa DNA normal das células normais das pessoas, então pode ser feito tanto no sangue e na saliva, e ele sequencia uma série de genes e cria um score de risco baseado em alterações nesses genes. Esse score ele está relacionado ao maior risco de desenvolvimento de câncer de próstata ao longo da vida. Então, no estudo foram incluídos pacientes homens entre 55 e 69 anos, que é uma faixa que normalmente se recomenda a avaliação para rastreio do câncer de próstata, e desses pacientes, 22% aceitaram participar do estudo, 10% estavam no score mais alto, então o score mais alto são os 10% que têm notas mais elevadas depois do sequenciamento de gene, e depois disso esses pacientes faziam ressonância e biópsia da próstata, 40% deles mostrou ter um câncer de próstata significativo. Ou seja, a conclusão é que seria possível selecionar através do teste um grupo de maior risco, e esse grupo de maior risco mais chances de diagnóstico do câncer de próstata com biópsia e ressonância. Isso não quer dizer que o teste é mais preciso que as ferramentas atuais. Esse não é um teste diagnóstico. O diagnóstico, muitas vezes, de câncer de próstata continua vindo, em alguns casos, do aumento de PSA, e ele é confirmado por uma biópsia principalmente. Mas esse é um teste bastante importante, porque ele é capaz de selecionar aqueles pacientes de maior risco de desenvolvimento de câncer de próstata, que, portanto, quando a gente faz uma biópsia, uma ressonância, mais chance de encontrar doença. Então, sem dúvida, é uma perspectiva importante para o futuro ao realizar um rastreamento mais inteligente, selecionando os pacientes de maior risco e muitas vezes evitando uma coisa que acontece no rastreamento do câncer de próstata, que é muitos exames normais, submetendo pacientes à biópsia, que muitas vezes não levam ao diagnóstico da doença. Problemas em relação a esse teste. Primeiro que é um exame genético que foi feito numa população do Reino Unido. E a variação entre genes entre populações é enorme. Então, por exemplo, não dá para aplicar esse mesmo score numa população de diferente origem étnica, seja origem asiática, africana, ou mesmo a nossa origem no Brasil, em que existe uma grande mistura de origens étnicas. Então, o teste precisa ser validado na nossa população. Outro ponto relevante é que, se a gente olhar o número de pacientes que foram convidados a entrar no estudo, mais de 40 mil, e no final o diagnóstico de câncer de próstata foi feito em 187, a gente consegue, sim, diagnosticar uma população de mais alto risco, mas ao mesmo tempo a gente perde um grande número de pacientes que poderiam ter câncer de próstata. Então, atualmente, nossa ferramenta continua uma avaliação médica especializada nos pacientes candidatos a rastreamento de câncer de próstata, tentando entender fatores clínicos como idade, história familiar, eventualmente para alguns pacientes até algum teste genético, e a partir dessa avaliação definir quem são os candidatos a fazer o rastreamento com PSA e hoje até, em alguns casos, com ressonância. Então, espero ter trazido essas informações esclarecedoras, importantes,
sobre esse novo trabalho, esse novo teste que está ali entrando no nosso universo. Um abraço e até a próxima!